Um dia, o planeta Terra foi atingido por uma estranha luz verde, que transformou todos os humanos em pedras, e muitos anos depois, um grupo de jovens é despertado. E eles se dividiram entre os que queriam manter aquele paraíso livre da tecnologia, e os que gostariam de reerguer a raça humana. Fala galera, hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar a primeira parte de Dr. Stone, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos com o fortão Taiju Oki, que está batendo um papo com seu amigo Senku Ishigami, sobre se declarar hoje para sua crush, a Yuzuriha Ogawa. E ao mesmo tempo que Taiju era grandalhão, mas não muito inteligente, Senku era um gênio em química. E Taiju não perde muito do seu tempo com um amigo, indo logo se encontrar com a garota. Só que antes que ele possa falar algo para ela, uma coisa estranha acontece. Um brilho esverdeado explode sobre o planeta, tornando todos os homens em pedra. E aí temos um flashback mostrando que aquilo já estava acontecendo com os pássaros. E tanto Taiju quanto Yuzuriha tinham corrido para o veterinário por acharem algumas aves assim. Contudo, aquilo não deu em nada. De volta ao presente, vemos que o grandalhão continuava vivo, mesmo transformado em pedra. Tudo por conta da sua vontade de se declarar para Yuzo. Assim anos se passam, e tudo ao redor do cara muda, culminando em ele dentro de uma caverna. Um dia, a casca de pedra em volta do rapaz começa a se desfazer, e o cara sai de lá peladão. Aí como um bom gado, quer dizer, um bom apaixonado, a primeira coisa que ele faz é procurar pela amada, descendo o rio. Logo ele a encontra ainda transformada em pedra e inteira, bem diferente de outras pessoas que o rapaz tinha encontrado no caminho. Em frente à amada, o cara chora, prometendo que iria salvá-la de algum modo, e aí se declara pra ela. É então que ele encontra uma mensagem deixada na casca da árvore, na qual Yuzo estava presa, o mandando descer o rio. Animado por não ser o único humano ali, Taiju vai correndo ao local indicado, encontrando Senku vivo e normal. O garoto então revela que somente os dois pareciam ter despertado, contando que tinham ficado dormindo por milênios, sendo aquele o dia 8 de outubro do ano 5738. Senku sabia disso porque ficou contando os dias enquanto estava preso. Ele também conta que o fato deles dois terem acordado com 6 meses de diferença era devido aos amigos terem sido empurrados para próximo da caverna, mesmo não estando juntos na hora da petrificação. E lá eles foram molhados com um líquido que escorria do teto, e era derivado do guano dos morcegos. E pra quem não sabe, o guano é simplesmente quando os morcegos descarregam um barro. Esse líquido, no mínimo nojento, fez com que a camada de pedra ao redor deles apodrecesse, liberando os rapazes em seu interior. E Senku ainda revela que estava fazendo experiências com aquilo, visando libertar outras pessoas, mas que não estava dando muito certo. Ele faz uma demonstração para Taiju, dizendo que precisava de alguma bebida alcoólica para potencializar a fórmula. E aí o fortão mostra algumas uvas que tinha encontrado, dizendo para eles prepararem vinho. Desse jeito, um tempo se passa, e após muitas tentativas, eles enfim conseguem fazer o vinho, que potencializa a fórmula e ressuscita um pássaro petrificado. Aí, com essa descoberta em mãos, Yuzuriha é a primeira escolha para ser despertada, só que um grupo de leões começa a perseguir Taiju e Senku, forçando eles a fugirem carregando a moça. E se vendo sem escapatória, eles têm a ideia de despertar Tsukasa Shishio, o cara mais forte do ensino médio, que acaba com o leão com as próprias mãos, fazendo os outros bichos fugirem. Contudo, toda a mistura que traria a Yuzu de volta acaba sendo usada no filhote de Tarzan, de forma que eles teriam que fazer mais antes que Taiju possa se reunir com a sua amada. E ao ver a força de Tsukasa, Senku diz que os homens como ele iriam atrair todas as mulheres naquele novo mundo, e Taiju começa a ficar preocupado com o Tarzan se tornando um rival na conquista de Yuzuhira. Em seguida, Tsukasa resolve que não queria desperdiçar aquela carne, e os demais concordam em comer o leão. Daí, Tsukasa descobre a situação em que os outros vivem, decidindo que dali em diante ficaria responsável pela caça, trazendo carne para os rapazes. Um tempo depois, eles vão até uma praia, onde o cabeludo quebra uma pedra com os punhos, revelando uma moça petrificada. Depois disso, Senku põe em prática mais uma parte do seu plano de reconstruir a civilização, fazendo Taiju colher algumas conchas e triturá-las, para assim poder criar carbonato de cálcio. Com isso, ele poderia dar um up na agricultura, usar o elemento na construção de cabanas, criando argamassa, e cuidando da higiene ao criar sabão, pois adoecer devido a alguma bactéria naquele ambiente era game over. E tudo que Senku faz chama a atenção de Tsukasa, que diz estar impressionado com as habilidades dele. Um dia, os dois caras estão conversando na praia enquanto Taiju estava fora, quando o cabeludo conta que há muito tempo atrás tentou fazer um colar de conchas para sua irmã doente. No entanto, o cara que tinha um direito de pesca sobre o local no qual ele estava caçando as peças disse que o garoto estava roubando e o espancou. Por isso, ele fala para Senku que ressuscitar os adultos também significava trazer de volta a ambição humana. E logo, aquilo revelaria o pior lado da humanidade. A seguir, Tsukasa arranca a cabeça petrificada do homem que o espancou, e Senku fala que o cara tinha tirado uma vida humana, mas ele não se importa, dizendo que o geniozinho o entenderia. Ele ainda fala que aquela era a oportunidade de fazer uma limpa na humanidade, permitindo assim que aquele paraíso dure para sempre. Só que Senku discorda dele, falando que faria tudo o que pudesse para ajudar todas as pessoas sem exceção. Aí o cientista conclui que seria melhor
melhor o cara não saber sobre o líquido milagroso, pois ele poderia tentar sabotar a missão de Senku de reviver todas as pessoas. Porém, nessa hora, Taiju surge contando sobre o líquido e sobre a caverna, empolgado por enfim poder reviver a amada. E é claro que o plano do Senku foi por água abaixo. Dessa forma, ele decide revelar a localização da caverna e se livrar de Tsukasa, para que ele não os veja misturando o vinho ao líquido para ele funcionar. Logo, Yuzuhira está de volta, mostrando não se lembrar da declaração de amor de Taiju, e vestindo o vestido que o rapaz fez para ela não ficar nua após quebrar a casca da pedra. Em paralelo, vemos Tsukasa quebrando diversas estátuas de pedra de adultos, que ele não queria que fossem revividos. Já no acampamento, Senku conta sobre o que o cabeludo estava fazendo, e dá duas opções ao casal: fugir e viver afastado, ou ajudá-lo a enfrentar Tsukasa. E é claro que eles escolhem ajudá-lo. Por isso, quando o projeto de Tarzan surge, Taiju se adianta para enfrentá-lo, e Senku é obrigado a revelar uma besta que tinha construído para ajudar o amigo na luta. Só que Tsukasa pega a flecha no ar e ainda dá um golpe em Taiju, ameaçando a Yuzu para que os rapazes não fiquem em seu caminho. Aí, depois que ele se vai, Senku decide criar pólvora para que eles possam lutar contra o cabeludo. Por isso, eles partem em direção ao Monte Fuji, parando apenas para ver uma estátua de Buda, que tinha resistido ao longo dos milênios. Ali, a Yuzu fica triste ao relembrar de seus pais, enquanto Taiju pensa em uma explicação religiosa para a estátua ainda estar de pé e não ter nenhuma planta ao seu redor. Já Senku vai mais para o lado científico. Ele conclui que tudo aquilo se devia ao fato da estátua ser construída com bronze, e ele pega um pedaço para atualizar as suas ferramentas, o que é visto por Taiju como uma blasfêmia. Em seguida, o fortão percebe que alguns dedos do pé da Yuzu ainda estavam petrificados, e coloca mais do líquido milagroso para torná-los normais. Nessa hora, Senku explica que aquele líquido também tinha propriedades curativas, pois consertava as rachaduras que haviam na pedra antes deles voltarem a ser carne e osso. Por isso, ele e Taiju tinham marcas de rachaduras nos rostos. Logo, o trio chega ao Monte Fuji, e o cientista começa a criar a pólvora com os elementos encontrados ali, ao mesmo tempo em que Tsukasa percebe o plano deles, e se apressa em tentar impedi-los. Já de noite, Taiju e Yuzuriha estão se banhando nas fontes termais próximas ao monte, quando o fortão decide que só se declararia para ela quando tivessem concluído o plano de reconstruir a civilização. No outro dia, os jovens acabam causando uma explosão enquanto mexiam com os elementos químicos, o que faz com que um sinal de fumaça surja. Em resposta, um outro sinal aparece em meio às árvores na floresta, dando a entender que mais pessoas tinham despertado em meio àquele mundo de pedra. Por conta disso, os garotos resolvem responder o sinal alimentando uma fogueira, e tanto Taiju quanto Yusuhira saem para buscar lenha. É então que a garota é surpreendida por Tsukasa, que a pega como refém, e vai até Senku para que ele lhe dê a forma do líquido milagroso, cortando o cabelo da garota para mostrar que estava falando sério. Só que para surpresa dele, a jovem diz que realmente era muito ruim lavar o cabelo naquele mundo, e se mostra pronta para morrer, dizendo para Senku não revelar a fórmula. Só que ele não podia deixar isso acontecer com a moça, e acaba contando sobre o vinho. Aí Tsukasa libera Yuzu, dizendo que era para Senku prometer abandonar a sua busca por ressuscitar a civilização moderna e a ciência, pois isso só traria de volta as guerras. E o garoto cientista se lembra que o pai havia vendido o carro para comprar equipamentos que incentivassem o sonho do filho, além de ter sido por conta da ciência que ele conheceu Taiju e a Yuzu. Por isso ele se nega a deixar aquilo de lado, o que faz Tsukasa decidir finalizá-lo. Porém, antes de tudo, o cara diz que não tinha amigos, apenas fãs, e que se tivesse conhecido Senku em outro momento, era possível que o garoto se tornasse o seu primeiro amigo. Então ele dá um golpe no pescoço de Senku, na hora em que Taiju surge e fica horrorizado com a visão. No entanto, ele não perde a cabeça, usando a sua enorme força para atirar uma pedra em Tsukasa, ao mesmo tempo em que Yuzu joga pólvora contra o cara, e as faíscas geradas pela queda da pedra causam uma explosão. Só que o Tarzan nem se machuca com aquilo, e vemos que a intenção de Taiju foi apenas criar uma distração para que ele e a garota fugissem com o corpo de Senku. Dessa forma, ao chegar em uma distância segura, ele tenta ressuscitar o amigo, que recebeu um golpe no pescoço, e se recorda que o tempo todo Senku parecia oferecer o pescoço para Tsukasa. Então ele resolve checar, vendo que no local ainda tinha uma parte petrificada, que possivelmente aparou o golpe de Tsukasa. Por isso ele joga um pouco do líquido milagroso ali. Assim, passamos a um flashback de quando Senku despertou naquele mundo, e inicialmente teve bastante dificuldade, mas usando seus conhecimentos científicos, ele logo conseguiu construir ferramentas e armadilhas. Além disso, Senku conseguiu construir a cabana na qual morava, e fazer roupas para ele aguentar as mudanças de temperatura. Mesmo com tudo isso, Senku percebeu que precisava de braços mais fortes que os dele, para o trabalho braçal. Então ele encontra Taiju, e faz de tudo para acordar o amigo.
o colocando na caverna do guano, e concluindo que assim como ele próprio tinha ficado acordado durante o tempo petrificado, o amigo também tinha ficado, pois tinha motivos para isso. Dessa forma, mesmo sem a influência do álcool, Taiju logo rompe a casca da pedra. No presente, Senku desperta deixando o Fortão bastante feliz, e contando que a missão deles agora era se aproveitar que Tsukasa achava que ele estava morto, para que o casal se juntasse a ele, se tornando espiões, ao passo que o próprio Senku iria até as pessoas que fizeram um sinal de fumaça e tentaria trazê-las para o seu lado. Em simultâneo, Tsukasa se encontra com Kohaku, a moça responsável por acender o sinal de fumaça, que tinha visto tudo quando o cara fez Yuzu de refém e golpeou Senku. Por isso, ela ataca o Tarzan, demonstrando ser bastante habilidosa, e durante a luta, acaba sendo revelado que Kohaku não era uma pessoa petrificada que tinha sido acordada, e sim uma descendente dessas pessoas. Por isso, ela não sabia nada sobre as tecnologias do mundo, chamando Senku de feiticeiro pelas suas criações. Só que apesar de ser uma ótima lutadora, ela não é páreo para o filhote do Tarzan, que joga uma árvore em cima dela. Ao longe, Senku vê isso após se despedir dos amigos, correndo para lá e usando seus conhecimentos para tirar o tronco de cima de Kohaku. Aí, os conhecimentos dele e a sua determinação em usá-los faz com que a loira comece a se apaixonar pelo rapaz. Apesar disso, os dois inicialmente têm uma relação bastante conturbada, e no dia seguinte, Kohaku vai buscar água de uma fonte termal para sua irmã doente. Aí, vendo como aquilo era pesado, Senku usa suas habilidades para construir uma espécie de carro, chegando até a aldeia onde a loira vivia. Lá, o rapaz percebe que nenhum deles parecia ter algum conhecimento científico, e logo é atacado pelos irmãos Ginro e Kinro, que dizem que o chefe da aldeia não ia gostar de forasteiros. Só que Kohaku defende o rapaz, demonstrando ser uma guerreira muito temida pelos outros. Nesse instante, surge Chrome, um cara que se dizia feiticeiro, e que desafia Senku para uma disputa de feitiçarias. Mas na verdade, tudo o que ele fazia era usar elementos químicos, além de física para parecer que fazia magia. Dessa forma, ele acaba desmascarado por Senku, que vence inclusive uma disputa matemática, e os dois se tornam amigos, com um cientista contando tudo o que sabia do mundo para Chrome, e a dupla passa a viver na cabana do Chrome, que ficava fora da cidade, e os dois começam a pensar em uma forma de ajudar Ururi, a sacerdotisa da vila e irmã mais velha de Kohaku. Em outro ponto da aldeia, as duas garotas se encontram, e Ururi demonstra bastante preocupação pela irmã mais nova viver se envolvendo em confusão, dizendo que não tinha muito tempo de vida. Já Senku decide fazer um antibiótico para curar a doença de Ururi, descobrindo que na verdade era o ano de 5379, pois antes ele não tinha considerado a inclinação da Terra durante o passar dos anos, e tudo fica claro graças a um imã que Chrome havia encontrado. No outro dia, ele, Senku e Kohaku vão até um rio próximo colher ferro, mas percebem que precisarão de mais ajuda, sendo que a única que apareceu para ajudá-los foi a jovem Suika, que usava um vegetal na cabeça. E tudo isso se deve ao fato de que todos os aldeões não aceitaram um forasteiro. Aí, após conhecer o doguinho de Suika, chamado Chalk, Senku bola um plano para conquistar todo mundo da aldeia, conseguindo a mão de obra que precisava. E usando Suika para espionar o povo, ele descobre sobre a sua dieta ser bastante restrita a peixe frito. Por isso, o cara decide que conquistaria as pessoas pelo estômago. Assim, Senku usa mais uma vez os seus conhecimentos para fazer lamen com os ingredientes que tinha à disposição, sendo que enquanto para ele o troço parecia horrível, para os demais estava maravilhoso. Com isso, Senku consegue fazer todos os aldeões se deliciarem, mas Kohaku percebe a presença de um estranho entre eles, indo confortá-lo e descobrindo que o cara era Gen Nasakiri, um dos petrificados que fazia parte do Império de Tsukasa. Esse império era como era conhecido as forças do filhote de Tarzan, que visavam o controle daquele mundo. Já os que estavam do lado de Senku ficam conhecidos como o Reino da Ciência, e Gen estava ali para investigar se o cientista estava realmente morto. Só que Gen não demonstra se importar muito com qual dos dois lados iriam ganhar aquela luta, apenas pensava no que era melhor para ele. Dessa forma, Gen fica um tempo com Senku, ao saber que o garoto cientista estava construindo um gerador de energia. Ele até ajuda nessa construção, por conta de ter comido o lamen, e todos que comeram estavam dando uma força. Então, para construir um para-raios, eles usam a lança de Kinro, que tinha a ponta banhada por cobre, e havia sido um presente de Senku quando visava demonstrar as suas habilidades. E assim eles criam os ímãs que seriam a base do gerador. Sem demora, a máquina está pronta, e o gêniozinho acende uma poderosa lâmpada usando a força do gerador, iluminando boa parte da floresta e maravilhando a todos. Na mesma noite, Gen está andando próximo ao gerador de energia, quando ele é atacado por Magma, o fortão da vila que queria tirar os rivais do caminho para ganhar o grande combate. Esse seria um torneio de mano a mano, no qual o vencedor ganharia a mão de Iruri e o direito de liderar a aldeia. Mas por sorte, Gen sobrevive ao ataque, graças a alguns sacos de sangue falso que tinha dentro da roupa. Mas mesmo assim ele termina bastante machucado, e descobrimos que Kohaku havia se intrometido na última edição do torneio, vencendo Magma para que ele não se casasse com a irmã. No entanto, aquilo só adiou a luta, e o torneio seria realizado de novo. Por isso, ela treina os irmãos Kinro e Ginro para a luta, mesmo sabendo que o Chrome era apaixonado por Ururi, mas como ele não tinha habilidades em batalha, o garoto é deixado de lado. Só que mesmo com a
a perspectiva de ver a amada com outro homem, o cara diz que preferia que ela fosse feliz, ao mesmo tempo em que ele e Senku continuam a sua busca para fazer um remédio para Arururi. Já Gen retorna para Tsukasa e conta uma história fantasiosa, mostrando que tinha se passado de vez para o lado do reino da ciência, tudo porque ele tinha combinado com Senku de receber uma garrafa de Coca-Cola. Um tempo depois, vemos Senku tirando o vegetal de cima do rosto de Suika, e vendo que a garota era bastante fofa, só que por ela ser míope, a menina franzia o rosto parecendo uma idosa. Por isso ela tinha tanta vergonha de ser vista e usava aquele capacete de vegetal. Dessa forma, Senku se apressa em fazer lentes para Suika, usando areia de quartzo e outros materiais, conseguindo assim criar o vidro. E não demora muito para que as lentes da garota fiquem no ponto, com Senku as anexando ao vegetal e dando à garota a capacidade de enxergar tudo claramente, a deixando emocionada. Já os irmãos Ginro e Kinro estão treinando arduamente, mas Kinro, que era o mais forte deles, não está se saindo nada bem, por conta dele também precisar usar óculos, mas o cara se recusa a revelar isso aos outros. Depois disso, Senku começa a manipular o vidro na intenção de montar um laboratório para o reino da ciência, mas nada sai como ele planejava. É aí que Chrome tem a ideia de buscar o velho Kaseki, o talentoso artesão da aldeia, que a princípio se recusa a ajudar, mas os seus impulsos são mais fortes que ele, literalmente porque o velho é forte que nem um mestre Kami. Desse jeito, Kaseki os ajuda a construir o laboratório, manipulando o vidro para construir diversos frascos, aumentando assim a capacidade tecnológica do reino da ciência. Aí, ao ver o avanço científico do local, os irmãos lutadores decidem pedir ao garoto cientista que construísse uma lança de prata para Ginro e uma de ouro para Kinro, com a desculpa de que assim seria mais fácil vencer o torneio. E mesmo sabendo que aquilo era migué dos caras, surpreendentemente, Senku aceita fazer a lâmina de prata para Ginro, por conta deles irem atrás de fazer o remédio de Iruri. Inicialmente, ninguém entende a lógica disso, e Senku explica que a lâmina de prata reagiria ao sulfeto de hidrogênio, ficando preta, e assim ele saberia que o perigo estava próximo. Então eles partem em sua busca, encontrando um lago feito de ácido sulfúrico, onde Ginro tem um devaneio por conta do gás, e quase vai de arrasta pra cima. Por sorte, a lâmina fica preta, avisando os demais do perigo, e o cara é salvo a tempo. Dessa forma, o grupo retorna até o reino da ciência, onde Senku fala que eles deveriam dar um jeito de pegar um pouco daquele ácido para criarem um remédio de Iruri. E aí ele tem a ideia de criar máscaras de gás, mas o cientista não tinha como testar a eficácia delas. Por isso, Senku decide que Chrome não poderia ir com eles por conta do rapaz também ser um homem da ciência. Contudo, o cara não aceita bem a notícia, e faz Senku mudar de opinião, pois os dois agora eram uma equipe, e precisavam um do outro. Além disso, Chrome fala que não estaria se arriscando mais do que o Taiju e a Yuzu. Já Kohaku, que via tudo de longe sem se meter, começa a ter um flashback com Ururi e com o seu pai Kokuyo, o líder da aldeia, contando sobre os 100 contos, as histórias daquele povo que eram passadas de geração em geração. Eles falam que como a sacerdotisa estava doente, Kohaku deveria assumir o seu lugar, passando a ser a guardiã das histórias. Só que Kohaku se recusa, falando que iria dar um jeito de salvar a sua irmã. No presente, a garota conclui que pensava igual ao Chrome e que isso fazia dele um candidato perfeito para se casar com a sua irmã. Mas o garoto, infelizmente, não foi abençoado com as habilidades de luta, e aí ela expõe isso pra ele. Ela também se oferece para ser a esposa do rapaz como prêmio de consolação no lugar da irmã, mas ele recusa por elas serem bastante diferentes. E Kohaku também conclui que não sentia nada pelo cara. No outro dia, Senku e Chrome partem na missão de pegar um pouco de ácido sulfúrico, mas Genro se recusa a ir com eles, por conta de ainda estar muito assustado devido ao devaneio do dia anterior. Assim, os caras levam apenas a lança de prata para se precaver, só que um acidente acaba acontecendo próximo ao lago ácido, e o Chrome quase cai lá dentro. É então que Genro surge e o salva, após uma conversa com o velho Kaseki, onde o artesão o mandou deixar de ser um covarde. Lá ele enfrenta a assombração do devaneio que teve no dia anterior, e consegue vencê-la com a ajuda dos amigos. E encerramos essa primeira parte, vendo que o trio conseguiu o ácido sulfúrico. Fala galera! Querem ver se o grupo vai conseguir fazer o remédio para Arururi? Então caprichem no like, e me contem nos comentários se vocês acham que eles vão conseguir salvá-la. E se você vivesse em um mundo com diversas maldições poderosas, e os únicos capazes de pará-las fossem os magos Jujutsu, o que você faria? Quer saber o que esse cara vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.